ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu... Fala, meus queridos! Léo Pontes na área aqui para mais um sprint, dessa vez o SPRINT AFA EFOMM Escola Naval. Vamos fazer então aí o nosso último caderno, né, da minha parte de língua inglesa desse sprint. Vamos lá então, sem mais delongas. SPRINT AFA EFOMM Escola Naval, inglês, prof. Leonardo Pontes, e a gente já começa com este texto, nada pequeno. Vamos lê-lo rapidamente aí. Biden declares a state of emergency over fuel cyber attack. The U.S. government declared a state of emergency on Sunday after the largest fuel pipeline in the U.S. was hit by a ransomware cyber attack. The Colonial Pipeline carries 2.5 million barrels a day, 45% of the East Coast supply of diesel, gasoline, and jet fuel. It was completely knocked offline by a cyber criminal gang on Friday and is still working to restore service. The emergency status enables fuel to be transported by road. Experts say fuel prices are likely to rise 2 to 3% on Monday, but the impact will be far worse if it goes on for much longer. Multiple sources have confirmed that the ransomware attack was caused by a cybercriminal gang called DarkSide, who infiltrated Colonial's network on Thursday and took almost 100 gigabytes of data hostage. After seizing the data, the hackers locked the data on some computers and servers, demanding a ransom on Friday. If it's not paid, they are threatening to leak it onto the internet. Colonial said it's working with law enforcement, cybersecurity experts, and the Department of Energy to restore service. On Sunday evening, it said that although its 4 main lines remain offline, some smaller lateral lines between terminals and delivery points are now operational. Quickly after learning of the attack, Colonial proactively took certain systems offline to contain the threat. These actions temporarily halted all pipeline operations and affected some of our IT systems. We're actively in the process of restoring, the firm said. We are in the process of restoring service to other laterals and will bring our full system back online only when we believe it's safe to do so, and in full compliance with the approval of all federal regulations. Independent oil market analyst Gaurav Sharma told the BBC there's a lot of fuel now stranded at refineries in Texas. The emergency amendment of the Jones Act enables oil products to be shipped in tankers up to New York, but this would not be anywhere near enough to match the pipeline's capacity, he warned. Unless they sort it out by Tuesday, they're in big trouble, said Mr. Sharma. The first areas to be impacted would be Atlanta and Tennessee. Then the domino effect goes up to New York. He said oil futures traders were now scrambling to meet the demand at the time when U.S. inventories are declining, and demand, especially for vehicular fuels, is on the rise as consumers return to the roads and the U.S. economy attempts to shake off the effects of the pandemic. While DarkSide is not the largest such gang in this space, the incident highlights the increasing risk ransomware is posing to critical national industrial infrastructure, not just businesses. It also marks the rise of an insidious criminal IT ecosystem worth tens of millions of pounds that is unlike anything the cybersecurity industry has ever seen before. In addition to a notice on their computer screens, victims of a DarkSide attack receive
an information pack informing them that their computers and servers are encrypted. The gang lists all the types of data it has stolen and sends victims to the URL of a personal leak page, where the data is already loaded, waiting to be automatically published, should the company or organization not pay before the deadline is up. DarkSide also tells victims it will provide proof of the data it has obtained and is prepared to delete all of it from the victim's network. According to Digital Shadows, a London-based cybersecurity firm that tracks global cybercriminal groups to help enterprises limit their exposure online, DarkSide operates like a business. The gang develops the software used to encrypt and steal data, then trains up affiliates who receive a toolkit containing the software template, ransomware, demand email, and training on how to carry out attacks. The affiliate cybercriminals then pay DarkSide a percentage of their earnings from any successful ransomware attacks. And when it released a new software in March that could encrypt data faster than before, the gang issued a press release and invited journalists to interview it. The gang even has a website on the dark web where it brags about its work in detail, listing all the companies that has hacked and what was stolen, and an ethics page where it says which organizations it will not attack. It also works with access brokers, nefarious hackers who work to harvest the login details for as many working user accounts on many services as they can find. Rather than break into these accounts and alert users on their service providers, these brokers sit on the usernames and passwords and sell them off to the highest bidders, cybercriminal gangs who want to use them to carry out much larger crimes. Então, a gente tem aí esse texto bem pequenininho, né, da BBC. Então, um texto falando sobre os hackers, sobre invasão de sistemas, falando sobre a questão da cybersecurity, né, da cibersegurança aí, em relação à proteção contra esse tipo de ataque, como as empresas estão agindo. Fala da Digital Shadows, que é uma cybersecurity, né, empresa ali baseada em Londres, né, fala de vários aspectos aí dessa questão da invasão e de um pedido de resgate de dados, que eles somem com esses dados. Então, bastante interessante aí o texto, apesar de muito longo, e a ideia desse texto muito longo é realmente te preparar para isso, beleza? Então, vamos embora. Vou jogar aqui no nosso PowerPoint e a gente começa aí essa questão. Vamos lá. The word ransom in the text means a sum of money demanded in exchange for someone or something that has been taken. Ou seja, a palavra ransom, ela significa no texto que uma soma de dinheiro que é exigida em troca por alguém ou por alguma coisa que foi tomada. Sim, perfeito. Nesse caso, ele está falando aqui de dados, né? Então, ele pegou dados e ele trancou esses dados, e aí ele está pedindo esse ransom, que é uma espécie de resgate ali, uma soma de dinheiro, né, exigida em troca por alguma coisa ou alguém. Perfeito? Então, vamos lá. A letra A está correta. Letra B. To ask for something forcefully in a way that shows that you do not expect to be refused. Então, pedir alguma coisa forçosamente, né, de uma forma que mostra que você não espera ser recusado. Não tem a ver com isso, né? Pedir a alguém que faça alguma coisa, não tem a ver com isso. Tem a ver com pedir a soma em dinheiro, perfeito? Depois,
A letra C, the act of politely or officially asking for something. Então, o ato de educadamente ou oficialmente pedir por alguma coisa. E não, na realidade não tem nada a ver com isso, com pedir alguma coisa. É uma demanda mesmo, é uma exigência de dinheiro, né, em troca dos dados, aqui no caso do texto. An agreement in which you pay a company money and they pay your costs if you have an accident injury. Então é um acordo no qual você paga a empresa dinheiro e eles pagam seus custos se você tiver um acidente ou um ferimento ali e tal. E, cara, não tem nada a ver. Isso aqui parece uma espécie de seguro viagem, né? Mas não tem nada a ver com isso, tá? Então a letra D está incorreta. E aqui a gente tem a letra A como sendo nosso gabarito. Show? Vamos lá, então. On Sunday evening, it said that although its 4 main lines remain offline, the option that contains a synonym for the underlined expression is. Então, ele diz ali, né, que no domingo à noite, né, a empresa disse ali que, embora suas 4 linhas principais estejam offline, né, e aí ele pergunta a opção que contém ali um sinônimo para a expressão sublinhada. E o que está sublinhado é o although, que tem a ideia de embora, né? Embora tal coisa aconteça. E aí vamos ver quem funciona aqui. Nevertheless, não funciona porque tem a ideia de no entanto, aqui tem a ideia de contraste. Therefore, dá a ideia de consequência, né? Dá uma ideia aqui de consequência, dá uma ideia do and then, né? Tipo isso. Due to dá uma ideia de causa, por causa de, certo? E depois o even though, e aqui esse aqui sim, o even though é aquele que vai trazer para nós aí realmente aquela palavra que é sinônima de although, que tem a ver com o mesmo assim, embora, certo? Então, aqui, ó, letra D é o nosso gabarito, certinho? Vamos lá para a próxima. Unless they sort it out by Tuesday, they're in big trouble. The word unless conveys the idea of. Então, vamos lá, o que ele está falando aí? Ele está falando que a menos que eles sort it out. E o que é o sort it out? A menos que eles, de alguma forma ali, entendam, a menos que eles, de alguma forma, cheguem ali a alguma conclusão. Na terça-feira, eles estão num grande problema, in big trouble. E aí ele quer saber a palavra unless. Ele traz a ideia de quê? Traz a ideia de a menos que. E a menos que dá uma ideia de quê? De adição? Não. Traz a ideia de condição? Sim, perfeito. Por quê? Porque o unless, a não ser que isso aconteça, eles estarão num grande problema. Ou seja, se isso acontecer, eles estarão num grande problema. Certo? Então, o que a gente tem aqui? Condição. Comparação não e contraste não. Isso aqui é uma conjunção de condição aí disfarçada, né? Então, aqui a gente tem a letra B como sendo o nosso gabarito. B de bola. Show? Vamos lá. Mesmo texto. Então, ó, dark side is. Vamos ver o que é a dark side aqui. Então, a dark side is the part of the World Wide Web that is only accessible by means of special software, allowing users and website operators to remain anonymous or untraceable. Então ele está falando que é uma parte da web, né, que é somente acessível por meios de software especial, permitindo que usuários e sites, né, e operadores de site permaneçam anônimos ou untraceable. E aí o que tem a ver o untraceable? O untraceable é aquele não rastreável, né, aquele que você não pega ali o rastro da pessoa, certo? Então tem a ver com isso aqui? Negativo. Vamos ver a letra B.
A set of related web pages located under a single domain name, typically produced by a single person or organization. Então, ali um conjunto, né, de páginas na web localizadas ali sob um único nome de domínio, tipicamente produzida por uma pessoa, por uma única pessoa ou organização. Também não. Vamos ver a letra C. A criminal gang that carried out a cyber attack on a pipeline in the United States. Opa, beleza. Então é uma gangue, né, criminosa aí, que executou, né, o carried out aqui, que executou um cyber attack aí num pipeline nos Estados Unidos. Exatamente. Então dark side, o texto fala que é o quê? Que é aquele grupo de pessoas que forma ali a gangue. Quem gerou o ataque, certo? Depois disso, letra D, software that is specifically designed to disrupt, damage, or gain unauthorized access to a computer system. Então, um software que é especificamente ali desenhado para disruptar, né, para danificar ou para ganhar acesso não autorizado a um sistema computacional. Também não, né? Então aqui a gente tem que o dark side é justamente a gangue. É justamente a gangue que fez o ataque ao pipeline, certo? Então, letra C aqui é o nosso gabarito. Show? Vamos lá. Fill in the blanks with suitable relative pronoun. Então a gente tem que preencher a lacuna, né, com o pronome relativo adequado. E aí a gente tem as opções de which, that, who e what. Então vamos lá. Vamos lá na letra A. Na primeira, quer dizer, a primeira lacuna aqui, que é a única na realidade, né? Então, ó. Quickly after learning of the attack, aqui, ó. Colonial proactively took certain systems offline to contain the threat. These actions temporarily halted all pipeline operations and affected some of our IT systems. We are actively in the process of restoring. Então ele está falando que logo depois de saber do ataque, a Colonial, ela proativamente, né, tirou alguns sistemas ali, colocou alguns sistemas offline para conter a ameaça. E essas ações temporariamente ali seguraram, né, todas as operações no pipeline e afetaram alguns dos nossos sistemas de TI. E aí ele fala esses sistemas, os quais, e aí sim é a função do pronome relativo, né, os quais nós estamos ativamente no processo de restoring, ou seja, de restaurar, certo? Então aqui a gente tem um pronome relativo adequado aqui, seria o which, que eu já vi que está lá na letra A. Vamos ver aqui. Which lá na letra A. Beleza? E é ele que realmente mais faz sentido, porque a gente está falando de uma coisa, certo? Então, é uma coisa que a gente vai retomar aí à medida que a gente dá a entender que é aquilo ali que vai ser restaurado, certo? Então, só jogando aqui no slide de novo, no texto de novo, quando você olha aqui, ó, e são esses sistemas de TI, os quais nós estamos ativamente no processo de restaurar. Como a gente está falando de uma coisa, certo? Então, a gente vai usar aí o which. Show de bola? Então, vamos lá. O which aqui vai ser a nossa melhor resposta mesmo. Letra A. Beleza? Então, vamos lá. Rather than break into these accounts and alert users or their service providers, the option that contains a synonym for the underlined expression is. Então, ele fala ali, né, ao invés de, ou melhor que, né,
entrar nessas contas e alertar os usuários ou seus provedores de serviço. A opção que contém um sinônimo para a expressão sublinhada é qual? E aí vamos ver que a expressão sublinhada é rather than. E o rather than, ele traz justamente essa opção que fala que é melhor que, né? Então, preferir isso ou aquilo, que é melhor uma coisa a outra, certo? Então, vamos lá. A gente tem a letra A falando em lately. Então, lately faz sentido? Faz sentido aqui ou não? E aí? Não, né? Aqui não. Não faz sentido lately, tem a ver com recentemente. Due to, por causa de, faz sentido? Não. Instead of faz mais sentido aqui. Faz mais sentido, tá? Ao invés de, né? Ao invés de entrar nessas contas e alertar os usuários nos seus serviços, ou os seus provedores de serviço. Então, aqui a letra C faz mais sentido, a letra D fala at last, ou seja, no fim, né? No fim das contas, quebrar, né? Entrar nessas contas. Beleza? Então aqui, ó, letra C é o nosso gabarito. E aqui, opa, apareceu a letra A aqui, mas é letra C. C, né? Não, é C. Letra C, então. Então vamos lá. Mesmo texto. Cybercriminal gangs who want to use them to carry out much larger crimes. The underlined verb is closest in meaning to. Então ele quer saber ali o verbo sublinhado, ele é mais próximo em significação de quê? Né? Então o carry out, né, ele tem a ver com, a gente até falou disso no texto, né? Ele fala em carried no texto, no passado, né? Carried out. Certo? Carried out. O que é isso? Isso é que alguma coisa foi executada, alguma coisa foi feita. Alguma coisa foi feita, alguma coisa foi executada. Uma ação, certo? Então, carry out much larger crimes seria fazer, executar, né? Cometer crimes muito maiores. Então, carry out tem a ver com isso. E aí a letra A já vem com um falso cognato maravilhoso chamado realize, que não tem a ver com realizar, mas sim com perceber, beleza? Então, não é letra A. Letra B, falar em make, e aí não tem a ver com make, porque make é fazer no sentido de preparar algo, né? Put off não faz sentido, né? Porque put off ele vem muito no sentido de apagar alguma coisa, por exemplo, apagar um cigarro, put off a cigarette, e depois vem accomplish. Opa, aqui sim, é você completar, né? Então você completar, você executar, completar uma missão aí, beleza? Então, accomplish aqui vai ser o nosso gabarito, letra D de dado. Show de bola? Beleza. Então, a gente vai terminando aqui esse bloco, a gente se vê no próximo bloco, valeu? Aquele abraço, fui! E aí, galera? E aí, Gabriel? Lucas? Se vai até meio-dia, não sei, cara, é provável. Tô usando o relógio, meu relógio parou agora, mas enfim, são 9 horas, é provável, cara, provável. Beleza? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Se tiver dúvida, é só jogar aí no chat. Show? Vamos lá. Fala, meus queridos! Léo Pontes na área aqui de volta para a gente falar aí um pouquinho mais
de questões, né, do nosso Sprint AFA EFOMM Escola Naval. E então a gente vai aqui dar continuidade. Vamos lá? But the impact will be far worse if it goes on for much longer. The if clause expresses that. Então ele fala, né? Mas o impacto vai ser muito pior se isso continuar por muito tempo. E aí ele quer saber o que essa if clause, o que ela expressa. Então vamos ver aqui as nossas opções. A letra A vai falar que é certo que a condição será fulfilled, ou seja, é certo que a condição se completará. E não, cara, não é certo. Porque vamos desconstruir esse negócio. If it goes on for much longer, certo? Então, se isso continuar, e aqui a gente está no presente, certo? The impact will be far worse, ou seja, o impacto será muito maior. Então, quando você tem presente aqui, e aqui a gente tem futuro, né? Futuro, will be, a gente tem o que? A gente tem aqui justamente a ideia de algo que é provável, beleza? Mas não algo que é certo. Não há certeza aqui. Há uma alta probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, porque aqui, só a título de informação, a gente está numa parada chamada first conditional. First conditional. Beleza? Que é justamente a condicional. Pô, ficou horrível isso aqui. É justamente a condicional, né, que trata aí de coisas que têm alta probabilidade de acontecer. Beleza? Aí então a letra A tá fora, porque não é certo. Letra B. It's possible and very likely that the condition will be fulfilled. Então é possível e muito provável que a condição será completa. Opa, aqui sim, é possível e muito provável. Letra C. It's possible but very unlikely that the condition will be fulfilled. Opa, é possível, mas muito improvável? Não, isso aqui seria a second conditional. Essa aqui seria a zero conditional, a da certeza. It's impossible that the condition will be fulfilled. Então é impossível que a condição seja completada? Também não, né? Não é impossível. Isso aqui é a definição da third condition. Beleza? Então somente essa aqui, a letra B, é a que nos traz aí realmente o nosso gabarito. Show? Vamos lá. According to the text. Então essas aquelas bem de interpretação mesmo. Vamos lá. De acordo com o texto, o que, né? Despite the cyber attack on the pipeline, the prices of the combined unaffected. Então ele está falando aí que apesar, né, do ataque cibernético aí no pipeline, né, que os preços vão continuar ali não afetados. E ele fala que vai afetar ali sim os preços. Letra B. President Biden declares a state of public calamity after cyber attack on pipeline. Então, ele está dizendo aí que o presidente Biden ele declarou um estado de calamidade pública depois de um ataque cibernético no pipeline. Não, na realidade, ele falou em state of emergency, né, um estado de emergência. Letra C. With the attack, it is expected that the price of fuel will increase slightly in the next week. However, this increase may be greater if the attack continues. Opa, aqui ó, com o ataque é esperado que o preço, né? É esperado que o preço do combustível vá aumentar slightly, ou seja, vai aumentar suavemente, vai aumentar um pouco na próxima semana. Entretanto, esse aumento pode ser maior se o ataque continuar. Beleza? Então, isso aqui está correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Show?
Vamos lá, letra D. The colonial pipeline carries more than half of all fuel used within the United States. Então, fala aqui que o pipeline da Colonial ficará ali, carrega mais da metade de todo o combustível usado dentro dos Estados Unidos. Não, o texto não diz isso. O texto não diz isso, beleza? Então aqui, letra C é o nosso gabarito. Show de bola? Então, letra C. Vamos embora. Mesmo texto. According to the text, the hackers. Então, de acordo com o texto, os hackers fizeram o quê, né? Então, vamos lá. Letra A. Used a Trojan horse to destroy thousands of data from the pipeline. Então, ele usou ali um cavalo de Troia para destruir milhares de dados do pipeline. E não é isso que é dito. Invaded the pipeline headquarters in Texas in order to break into their data network because they were unable to do it remotely. Então ele está dizendo que eles invadiram, né, a sede e tal do pipeline no Texas para poder entrar, né, na sua rede de dados, porque eles não conseguiram fazer isso remotamente. Não, foi remotamente mesmo que eles fizeram. Infiltrated someone in the attack company to be able to steal their data. Então eles infiltraram alguém na empresa atacada para conseguir ali roubar seus dados. Não, também não tem nada a ver com alguém infiltrado. E na letra D, used malicious software that blocks access to computer data through the use of encryption and even steals the victim's data by demanding a ransom for the information. Então, eles usaram ali um software malicioso, né, que bloqueia o acesso aos dados do computador através do uso ali de encriptação, né, e ainda rouba, né, os dados da vítima ao demandar ali um ransom, ou seja, um resgate ali pela informação. É como se fosse um sequestro, mas de informação. Show? Então, isso aqui tem tudo a ver com o que diz o texto. Esse é o nosso gabarito, letra D. Vamos que vamos. Digital Shadows is. Então ele quer saber o que é o Digital Shadows. Digital Shadows, letra A. An even deeper part of the dark web used only by criminal institutions. Então, uma parte ainda mais profunda da dark web, né, usada somente por instituições criminosas. E isso tem a ver com o que diz o texto? Não. Letra B. Part of the dark web where stolen data from other large companies is stored. Então, é uma parte da dark web onde dados roubados de outras empresas é armazenada? Não. Letra C. The cybercriminal gang responsible for the attack on one of the main pipelines in the United States. Então ele fala que é a gangue, né, criminosa e cibernética responsável pelo ataque a um dos principais pipelines dos Estados Unidos? Também não. E letra D, a private company based in England operating in cybersecurity. Então, é uma empresa privada baseada na Inglaterra operando em segurança cibernética. Isso aqui faz sentido total, porque ele fala que é baseada em Londres. Então, London based. London based é o que ele fala, certo? Se é London based, é baseada na Inglaterra. Perfeito? Então, aqui, letra D é o nosso gabarito. Show de bola? Vamos que vamos. The fragment, but the impact will be far worse if it goes on for much longer, is an example of. Então ele fala, esse fragmento ele é um exemplo de quê? Então vamos ver aqui.
Basicamente é uma pergunta se é um superlativo ou um comparativo. Sendo um comparativo, é um comparativo de quê? Né? Um comparativo de quê? Então é basicamente essa aí a pergunta. Vamos ver. But the impact will be far worse if it goes on for much longer. Longer. Então é isso. E aí? É um exemplo de quê? Se isso continuar por muito mais tempo. Então isso aqui, ele é um comparativo. A gente pode ver até pelo sufixo. Você tem a palavra long, mais o sufixo er, que é usado em comparativos, certo? De superioridade. Então, long, longo. Longer, mais longo, né? Por mais tempo. Então, aqui, letra B, comparative of superiority. Beleza? Então, letra B é o nosso gabarito. Show de bola? Vambora. Então, agora tem esse textinho aí, mais um texto pequenininho para a gente tratar aí nesse dia aí de correção de questões. Então vamos lá, vamos dar uma lida. Chinese rocket debris crashes into Indian Ocean, state media. The remains of a Chinese rocket that was hurtling back towards Earth have crashed into the Indian Ocean, the country's space agency says. The bulk of the rocket was destroyed as it re-entered the atmosphere, but state media reported that debris landed just west of the Maldives on Sunday. There have been days of speculation over where the rocket might land, and U.S. officials and other experts warned its return risked potential casualties. But China insisted the risk was low. The Long March 5B vehicle re-entered the atmosphere at 10:24 Beijing time, 2:24 GMT, on Sunday, state media reported, citing the Chinese Manned Space Engineering Office. There were no reports of injuries or damage. It said debris from the 18-ton rocket, one of the largest items in decades to have an undirected dive into the atmosphere, landed in the Indian Ocean at a point 72.47 degrees east and 2.65 degrees north. U.S. Space Command, meanwhile, simply said the rocket had re-entered over the Arabian Peninsula. It did not confirm the landing point reported by Chinese media, saying instead that it was unknown if the debris had impacted land or water. The monitoring service Space Track, which uses the U.S. military data, said the rocket was recorded above Saudi Arabia before it fell into the Indian Ocean near the Maldives. The uncontrolled return of the rocket led to the pointed criticism from the U.S. amid fears that it could land in an inhabited area. U.S. and European websites tracked its return, and there was much speculation on social media about where the debris might land. Spacefaring nations must minimize the risk to people and property on Earth, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said in a statement. It's clear that China is failing to meet responsible standards regarding their space debris. Space experts, however, predicted that the chances of anyone being hit is very small, not least because so much of the Earth's surface is covered by ocean and huge areas of land are uninhabited. The main segment from the Long March 5B vehicle was used to launch the first module of China's new space station last month. Originally injected into an elliptical orbit
approximately 160 kilometers by 375 kilometers, 99 miles by 233 miles above the Earth's surface on 29 April. The Long March 5B core stage soon began to lose height. Various space debris modeling experts predicted that most of the vehicle would burn up during its final plunge through the atmosphere, although there was always the possibility that metals with high melting points and other resistant materials could survive to the Earth's surface. When a similar core stage returned to Earth a year ago, piping assumed to be from rocket was identified on the ground in Ivory Coast in West Africa. China has bridled at the suggestion that it has been negligent in allowing the uncontrolled return of so large an object. Commentary in the country's media had described Western reports about the potential hazards involved as hype and predicted the debris would fall somewhere in international waters. In recent years, China has made no secret of its space ambitions. The country has poured billions of dollars into its space efforts, and in 2019, it became the first country to send an uncrewed rover to the far side of the moon. President Xi Jinping has also thrown his support behind the endeavors, and state media has frequently cast the space dream as one step in the path to national rejuvenation. The Tiangong Space Station could be up and running as early as next year. And there is also talk in Chinese media of missions to Mars and a potential shared lunar station with Russia. Então, a gente tem esse texto aqui falando basicamente sobre a situação espacial da China, né? Então fala sobre destroços, sobre a possibilidade, né, de um míssil lá, de um foguete, na verdade, chinês acabar acertando alguma área populada, né? Fala sobre responsabilidade nesse aspecto, que os Estados Unidos criticam a China falando da falta de responsabilidade, né, com as pessoas, que poderia cair numa área habitada, poderia destruir propriedade, poderia matar pessoas. Acabou não acontecendo, mas parece que o risco existiu, e fala que a China tem sido muito transparente em relação às suas ambições, né, espaciais. Fala, né, dos veículos que a China mandou ao espaço, inclusive ao lado mais longínquo da Lua, né? Então tem várias menções aí, né, no texto às diferentes coisas que a China está se propondo no espaço, e a reação principalmente dos Estados Unidos, mas do mundo como um todo, né, mas principalmente dos Estados Unidos, aquilo que a China tem se proposto a fazer em termos de deixa eu até voltar aqui para mim, em termos de corrida espacial, né? Então, vamos lá. It is possible to infer from the text that, então é possível inferir do texto o quê? Letra A. The entire rocket disintegrated when it entered the atmosphere and therefore took no danger on Earth. Então tá falando aí que o foguete inteiro se desintegrou quando ele entrou na atmosfera, e aí então por isso, né, não trouxe perigo para a Terra. E isso não é verdade, né? O texto fala que houve perigo sim, inclusive caiu perto ali das Ilhas Maldivas. Imagina a galera endinheirada lá das Ilhas Maldivas sendo acertada por um pedaço de foguete chinês, né? Ia ser tenso o negócio. Letra B. The Chinese authorities had already mapped the exact location where the rocket would fall. Então, as autoridades chinesas já tinham mapeado a exata localização onde o foguete cairia. Não, né? Eles não sabiam a exata localização
onde cairia. Ele fala que no momento da reentrada estava mais ou menos sobre a Arábia Saudita, acabou caindo no Oceano Índico. Depois, letra C. Chinese and American authorities worked together to solve the problems of the rocket re-entering Earth. Então está dizendo aí que as autoridades chinesas e americanas trabalharam juntos para resolver os problemas do foguete reentrando na Terra. E não, né? Não é dito que eles trabalharam juntos aí para resolver os problemas, mas para identificar, né? After days of uncertainty about the exact location where the rocket debris would fall, they ended up falling into the Indian Ocean and causing no harm to anyone. Então ele está falando ali que depois de dias de incerteza sobre a exata localização onde, né, cairia ali os detritos, né, do foguete, eles acabaram caindo ali no Oceano Índico e acabaram não causando nenhum dano a ninguém. Isso aqui é verdade, é exatamente o que aconteceu. Letra E. Although the exact landing location of the rocket was uncertain, American and Chinese officials were not concerned as they knew it would fall into the ocean. Então, embora a exata localização ali de pouso, né, ou melhor, a exata localização ali de queda, né, do foguete permaneça incerta, esse was aqui nem devia estar aqui, permaneça incerta, os oficiais ali chineses e americanos não estavam preocupados de forma que eles cairiam ali dentro do oceano. E não, né? Na verdade a preocupação era se cairia realmente dentro do oceano, né? Não sabiam se cairia dentro do oceano. Beleza? Então, letra D aqui e outra. E não dá para dizer que é incerto, né? Ele dá as coordenadas ali de onde caiu, né? Os destroços. Então não tem como dizer que é incerta essa localização. Beleza? Então nosso gabarito aqui, ó, letra D de dado. Vamos embora. In the excerpt, the bulk of the rocket was destroyed as it re-entered the atmosphere. The word in bold means. Então ele quer saber o que significa a palavra bulk aqui, certo? E aqui ele está dizendo o seguinte: the bulk of the rocket was destroyed as it re-entered the atmosphere. Ou seja, ele está querendo dizer que a maior parte, né? Quando a gente fala assim, o grosso, né? Ou seja, a maior parte, a maioria, a parte mais, sei lá, mais relevante, não sei, mas a maior parte, né? Bulk seria assim, como um todo ele se desintegrou e aí ficou pequenas partes, certo? Então, assim, bulk tem a ver com buttocks, forefront, piece, copybook or majority. Tem a ver com majority, beleza? Maioria, a maior parte. Beleza? Então, letra E aqui é o nosso gabarito. Show de bola? Vamos lá. According to the text, it's correct to say that China. Então, de acordo com o texto, é correto dizer que a China o quê, né? Stated that he was negligent in allowing the return of such a large rocket. Então, a China, ela declarou ali que ele foi negligente ao permitir o retorno desse foguete tão grande. E não, ele não fala que foi negligente por conta do tamanho do foguete. Letra B, is correctly complying with standard procedures in relation to its space debris. Então, está falando que está cumprindo ali corretamente com os procedimentos padrão em relação aos seus detritos ali espaciais. Também não, isso não é dito. Little has been invested in the aerospace sector, so the rocket crashed in an unknown area. Então está dizendo aqui que pouco tem sido investido
no setor aeroespacial. O texto fala que é o contrário, bilhões e bilhões de dólares. Depois, letra D. Has great spatial ambitions, even investing billions of dollars in the sector, and with that reaching unprecedented milestones. Então ele está falando que tem grandes ambições espaciais, a China, né? Mesmo investindo, né? Mesmo investindo ali bilhões de dólares no setor. E com isso alcançando ali milestones, ou seja, alcançando feitos, né? Sem precedentes. Coisas que as pessoas ainda não tinham alcançado. Certo? Então a letra D está correta aqui. Vamos lá. Letra E. Was extremely concerned about where the rocket debris would fall, as it was unknown whether the debris would impact the land or water. Então estava extremamente preocupado sobre o local onde os detritos cairiam, já que era desconhecida, né, se esses detritos impactariam na água ou na terra. Então, boa parte disso aqui é verdade, mas a parte do extremely concerned é algo que a gente não pode afirmar. Quem estava extremamente preocupado era a Europa e os Estados Unidos. A China não se pronunciou. O texto não fala nada dessa preocupação chinesa, certo? Então, por isso, a gente tem aqui a letra D como sendo o nosso gabarito. Show de bola? Vamos avançar? In the excerpt, it's clear that China is failing to meet responsible standards regarding their space debris. The word in bold doesn't mean. Então, o que a gente tem aqui, né? Olha, não é certo. É claro que a China está falhando ao cumprir, né, com os padrões de responsabilidade em relação aos seus detritos espaciais. E ele quer saber a palavra em negrito, o que ela não significa, né? O que ela doesn't mean. E aí, essa palavra, ela significa detritus. Sim, detrito. Perfeito, isso aqui faz sentido. E a gente quer saber o que não significa. Depois, junks. Opa, beleza, é como se fosse uma espécie de resto, né? De lixo. Remains, o resto também, então faz sentido. Deixa eu ajeitar isso aqui. Rubbish, mais uma vez, uma espécie de lixo aí, né? O que sobra. E depois, neatness. Neatness tem a ver com organização e tal. Não tem nada a ver com isso. Então, letra E aqui é o nosso gabarito. Show de bola? Tranquilo essa aí? Vamos avançar então. Which is the correct option to complete the sentence below? Então, qual é a opção correta para completar a sentença abaixo? Vamos dar uma olhadinha nessa sentença aí. My car won't start, so I'm trying. What is wrong? Então, meu carro não quer funcionar, tá? Aqui já tem um detalhe interessante, que a gente tem a palavra won't, e nesse sentido aí, a palavra won't, ela indica recusa, tá? Ela não indica futuro. Então, quando a gente fala em won't start, o meu carro não quer ligar, né? Então, indica que o carro não quer ligar agora. Não é que meu carro não vai ligar no futuro, certo? Então, meu carro não quer ligar agora. E então, eu estou tentando o quê? Descobrir o que tem de errado. Essa é a ideia da nossa lacuna aqui. É uma ideia de descobrir o que tem de errado. What is wrong? Certo? E aí a gente tem o que? Phrasal verbs aí pra gente escolher. O primeiro é figure out e ele já é perfeito para isso. I'm trying to figure out. Beleza? Eu tô tentando descobrir o que tem de errado. E aí, to stand for, I'm trying to stand for. Cara, stand for tem a ver com dar apoio, né? Alguma coisa, não faz sentido aqui. To find out, né? Find out é
descobrir, mas é descobrir num sentido, pô, e agora? Para explicar. Vamos lá, figure out, que é a alternativa correta, é descobrir no sentido de perceber, de entender qual é o erro. Então, I figured out something. Eu entendi aquilo. Eu descobri no sentido de eu entendi aquilo. E depois, find out é descobrir no sentido de você vai fazer uma busca e aí você descobriu alguma coisa. Não tem a ver necessariamente com entendimento, beleza? Então, por isso, find out ela não é a melhor opção aqui. To figuring out. Não, figuring out aqui, esse gerúndio não tem nada a ver aqui, não se encaixa. Standing for, mesma coisa. Beleza? Então, figure out aqui é a nossa opção correta, letra A. Beleza? Vamos lá. Which is the correct option to complete the sentence below? Então, qual é a opção correta para completar a sentença abaixo? Vamos lá. Completar a sentença abaixo, né? Então, before some new clothes, I always like to them. Então, qual é a intenção aqui? É dizer que antes de comprar, certo? Antes de comprar, eu sempre gosto de experimentar a roupa. Então, antes de comprar a roupa, eu sempre gosto de experimentar a roupa. Show de bola? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Before. Before é uma preposição e, como tal, ela acaba fazendo com que o verbo comprar, que é o verbo to buy, esteja o quê? Esteja no gerúndio depois dele. Então, buying. Before buying some new clothes. Então, antes de comprar algumas novas roupas, eu sempre gosto de quê? Sempre gosto de experimentar. E aí, experimentar é try, é o phrasal verb, try on. I always like to try on them. Não é try out, é try on. Então, assim, a gente chega na resposta aqui de letra B, certo? Então, antes de comprar, eu gosto de experimentar. Before buying, I always like to try on the clothes. Try on them. Beleza? Então, aqui a gente tem letra B, o nosso gabarito. Show de bola? Então é isso aí, galera. A gente encerra mais um bloco aqui e a gente se vê no próximo bloco. Falou? Aquele abraço. Fui. E aí, meus amigos, como estamos? Tudo bem? Tranquilo até aí ou não? De boa? Beleza, então. Letra D... Não, Pedro. Letra B de bola. Letra B de bola. A letra D fala em tryout. E tryout tem a ver com testar situações, ver se dá certo e tal. Não tem a ver com experimentar. Quando a gente fala em experimentar roupa, a gente usa try on. Beleza? A live não ficará salva. Física e matemática, não sei, cara.
Eu acho que tem mais aula, tem uma aula acontecendo agora simultânea com essa aqui, não sei qual que é agora, se é física ou matemática. Tem uma acontecendo simultânea, acho que vai ter uma mais tarde hoje também. Beleza? Então, para quem perguntou aí até que horas nós vamos, eu acho que hoje a gente vai acabar até um pouquinho mais cedo, antes das 12 horas, né? A gente vai acabar encerrando a correção do caderno um pouquinho mais cedo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou dar um intervalinho aqui, cara, para beber uma água. Então, vou dar... Eu tô com o meu relógio parado, velho. 9h35 aqui no meu relógio aqui. Então, vou dar um intervalo aí até 9h50, 9h55, 20 minutinhos, pode ser? Então, 9h55 a gente volta aí do nosso intervalo, falou? Aquele abraço, fui! Ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou pra casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar essa de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus uma hora dá.
ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar material de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo e graças a Deus uma hora dá. Ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar material de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito
nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus uma hora dá. Me ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar Carreira Estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus uma hora dá.
ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou pra casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar material de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em live, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus uma hora dá. Me ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou pra casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar material de estratégia. Fala, meus queridos! De volta aqui, exatamente 9h55, conforme combinado. Vamos dar continuidade aqui, então, ao nosso SPRINT AFA Escola Naval. Vamos lá? Vou jogar a vinheta e na volta a gente retorna. Vamos embora.
Fala, meus queridos, Léo Pontes de volta aqui para dar continuidade, então, ao nosso Sprint AFA EFOMM Escola Naval. Vamos dar continuidade a partir dessa questão aqui, a partir dessa não, né? A partir da próxima, no caso, a gente terminou o último bloco nessa que vocês veem aí na tela. Então, vamos lá. Se for, né? Mark the incorrect alternative. Então, marque a alternativa incorreta. Então, vamos ver aqui qual é a alternativa incorreta nesse caso. Então, olha, we will help you if you have any problems. Então, nós ajudaremos você se você tiver quaisquer problemas. E aqui está errado? Não, está tudo certo aqui. Would you like some coffee? Opa! Então, ó, would you like some coffee? Tá certinho também. Você gostaria de café? Letra C. He left without some money. E aqui temos um problema. Aqui temos um problema, senhores. E qual é o problema? O problema é que quando eu digo que ele partiu, ele foi embora sem dinheiro algum, na verdade eu não posso usar o some. Eu tenho que usar any, porque some não é usado nas frases negativas. Então, olha, without, sem dinheiro, então eu deveria usar any money e não some money. He left without any money. Beleza? Então é por isso que essa frase está errada. Letra D. Take anything you need. Pegue qualquer coisa que você precisa. Beleza, tá certo. None of my students speak French. Então, nenhum dos meus estudantes fala francês. Também está correto aqui, letra C, nosso gabarito, que a gente confirma aqui. Beleza? Então, vamos embora. Mark the correct alternative. Então, marque a alternativa correta. Vamos lá. Can you make him to feel better? Olha aqui, qual é o problema aqui? O problema está nesse to aqui, né? Então, essa aqui está incorreta. Deveria ser can you make him feel better? Depois, Mary teaches the children behave well. Então, aqui, na verdade, tem duas considerações. A primeira é que esse the aqui, só se a gente estivesse falando de crianças muito específicas. Então, por exemplo, a Mary, ela ensina as crianças, e aí essas crianças teriam que ser crianças específicas, tipo filhos dela, ou os alunos dela ali, muito específico, né? Enquanto isso, eu não vou dizer que isso é um erro, tá? Por outro lado, ela ensina as crianças a se comportarem bem. Então, aqui nesse buraco aqui, tá faltando um to behave well, beleza? Por isso, então, letra B está incorreta. Letra C, I remember locking the house door. Então, I remember locking the house door está correto. Por quê? Porque o verbo remember é daqueles verbos que precisam, né, que trazem a necessidade de que o próximo verbo esteja no gerúndio. Então, I remember locking. Beleza? The house door, a porta da casa. Então, aqui, sem erro nenhum. You have to remember going to the bank before going to work. Então, olha lá. Vamos lá. Uma coisa é eu dizer, I remember locking the house door. Então, eu lembro de fechar a porta da casa. Outra coisa é eu dizer, you have to remember locking. Então, você precisa lembrar, e aí a regência muda. I remember, you have to remember. Então, você precisa lembrar de fazer alguma coisa, né? Então, remember to go to the bank. E aí, o ideal seria to go e não going to the bank. Before going to work, aí tá correto. Então, aqui esse trecho aqui tá ok, mas aqui
deveria ser you have to remember to go. Por quê? Porque aqui a gente está no infinitivo, to remember. Beleza? A gente não está com esse verbo conjugado, a gente está com esse verbo no infinitivo, então a regência muda. Beleza? Depois, letra E. Peter stopped to smoking. Então, aqui o problema está nessa preposição que ela não deveria estar aqui. Peter stopped smoking. Legal? Então, aqui, ó, letra C é o nosso gabarito. Show de bola? Então, ó, letra C aí. Confirmado. Beleza? Mark the incorrect alternative. Então, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. That girl who is playing saxophone is Mary. Então, essa garota que está tocando o saxofone é a Mary. Então, that girl who is playing saxophone is Mary. Faz sentido isso aí? Não sei, vamos ver as outras. My entire family have a reservation at the plaza for next vacation. Então, aqui, isso aqui está correto? Não, né? Isso aqui parece estar incorreto. Vamos esperar aqui, vamos ver as outras. The more I study, the more I realize I don't know anything. Essa aqui está definitivamente correta. Letra D. People all over the world want to be successful. Então, as pessoas pelo mundo querem ser bem-sucedidas. Então, people want está certinho. The thieves were sent to prison. Então, os ladrões, né, os bandidos foram enviados à prisão. Perfeito, também certinho. Agora, aqui, ó, that girl who is playing saxophone is Mary. Qual que é o possível problema aqui? O possível problema aqui é que quando a gente fala de instrumento musical, a gente fala com o artigo. E aqui o potencial problema que poderia também te saltar aos olhos aí é a falta do the aqui, né? Então, a falta desse the antes de next. Então, nos dois casos aqui, um artigo. Só que, vamos lá. Vamos lá. Quando a gente pega a letra B e a gente olha, a palavra next, ela não demanda o artigo definido the antes dele. Então, eu posso sim falar my entire family have a reservation at the plaza for next vacation. Beleza? Isso aqui é aceitável. Então, aqui a gente tem uma alternativa que não tem erro. Por outro lado, a gente tem um instrumento musical e sempre que a gente fala guitar, piano, sempre que a gente fala em saxophone, que mais que a gente tem? Sei lá, qualquer outro instrumento aí, o padrão, drums, né? Bateria, the drums, a gente vai usar o artigo definido the. Então, you play the guitar, you play the piano, you play the saxophone, you play the drums. Beleza? Então, assim, a gente tem que essa aqui é a que está incorreta, né? Letra A, justamente porque falta o artigo, que é uma exigência, né? Quando a gente fala em instrumentos musicais, beleza? Então, gabarito aí, letra A. Perfeito? Vamos lá. Choose the correct word that correctly completes the sentence. Então, escolha a alternativa, né? Escolha a palavra que completa corretamente a sentença. He says he's not wealthy and he drives a Mercedes and wears a Rolex. Então, ele diz que ele não é rico e mais, né? E além disso, ele ainda dirige uma Mercedes e usa um Rolex. E aí, qual que é a nossa palavra ideal? E aí, quando a gente pensa em although, não vai funcionar bem aqui, porque
although tem a ver com embora, então faltaria o contraponto aqui, né? E although e embora ele dirija uma Mercedes e um Rolex, sei lá, ele mora numa casa simples, né? Precisaria desse tipo de contexto. Depois, yet, o yet vai funcionar assim, yet, né? E ainda assim ele diz que não é rico e ainda assim ele dirige uma Mercedes e veste, olha aí, e usa um Rolex. Whereas é tipo enquanto, né? Enquanto isso, né? E, enfim, também não vai ser o ideal aqui. Despite tem a ver com apesar de. So that tem a ver ali com você faz alguma coisa, so that, né, para que você possa fazer outra coisa, ou para que outra coisa possa acontecer. Beleza? Então aqui o ideal é realmente o yet. Show de bola? Então o gabarito aqui, ó, letra B de bola. Show? Vambora. Vamos lá. Mark the correct alternative. Então, marque a alternativa correta. Vamos lá. I want to congratulate you on make such a good speech. Então, marque a alternativa correta. Eu quero parabenizar você por fazer um discurso tão bom. On making. Por que esse making precisaria estar aqui ao invés do make? Por causa da preposição on. Então, essa aqui não está correta. Letra B. Alice is considering buying a new house. Então, a Alice está considerando comprar uma nova casa. Opa, beleza. Ela está considerando comprar uma nova casa. Is considering buying a new house. Isso aqui está certinho. Letra C. I don't mind to sleeping on the couch. Aqui, esse to, ele não deveria estar aqui. I don't mind sleeping. I don't mind sleeping. Beleza? Então, esse é o erro. It is no use to talk to the boss. He won't listen to us. Então, it is no use talking. Mais uma vez aqui a preposição, né, fazendo a diferença. It is no use talking to the boss. Né? Ou seja, não há razão, não há uso, é inútil falar com o chefe, ele não vai nos escutar, beleza? Depois, you had better finding a new job. Então, you had better finding a new job, a ideia aqui é melhor que você encontre um novo trabalho. Então, essa expressão, you had better, ela pede o verbo aqui no infinitivo, you had better find a new job, beleza? E assim, então, ó, essa aqui tá errada, essa aqui tá errada, e a gente fica aqui com a nossa letra B de bola. Show de bola? Tranquilo? Então, ó, gabarito aqui, letra B. Show? Vamos lá. Textinho aí pra gente ler, vamos dar uma lida. How India Descended into COVID-19 Chaos, by Vika Spandy. On Monday, a senior official from India's federal government told journalists that there was no shortage of oxygen in Delhi or anywhere else in the country. As he spoke, several small hospitals, only a few miles from where he stood in the capital, were sending out desperate messages about them running out of oxygen, putting patients' lives at risk. The chief doctor of one of the hospitals, a specialist pediatric facility, told the BBC that our hearts were in our mouths because of the risk of children dying. They got supplies just in time after a local politician intervened. And yet, the federal government has repeatedly insisted that there was no shortage. We are only facing problems in its transportation, Piyush Goyal, a senior official from India's Home Ministry, said. He also advised hospitals to ensure judicious use of oxygen as per the guidelines. Several doctors who have spoken to the BBC say they are giving oxygen only to patients who need it, but there is not enough.
But experts say that the shortage of oxygen is just one of the problems, which shows both federal and state governments were not prepared, having failed to do enough to stop or minimize the damage of the second wave. Warnings have in fact been repeatedly issued, including in November, a parliamentary standing committee on health said there was an inadequate supply of oxygen and grossly inadequate government hospital beds. In February, several experts told the BBC they feared an impending COVID tsunami. In early March, an expert group of scientists set up by the government warned officials about a more contagious variant of coronavirus spreading in the country, only for no significant containment measures to be taken. One scientist from the group told BBC. The government has not made any comment on the allegations. Despite this, on 8 March, the country's health minister announced that India was the end game of the pandemic. So where did it go so wrong? The basics. In January and February, the national number of daily cases fell to under 20,000 from peaks of around 90,000 in September last year. Prime Minister Narendra Modi declared COVID beaten and all places of public gathering opened. And soon, people were not adhering to COVID safety protocols, thanks in part to confused messaging from the top. While Mr. Modi asked people to wear masks and follow social distancing in his public messages, he addressed large unmasked crowds during his election campaigns in 5 states. A number of his ministers were also seen addressing large public gatherings without wearing masks. The Kumbh Mela, a Hindu festival, which attracts millions, was also allowed to go ahead. There was complete disconnect between what they practiced and what they preached, says public policy and health systems expert Dr. Chandrakant Laharia. Prominent virologist Dr. Sahid Jamil says the government just did not see the second wave coming and started celebrating too early. But there is more to the story. The devastation has also exposed the underfunding and neglect of the public healthcare system in India. The heartbreaking scenes that have been witnessed outside hospitals, people dying without getting treatment, shows the grim reality of India's healthcare infrastructure. As one expert puts it, India's public health infrastructure was always broken. The rich and middle class are just finding out. Those who could afford it have always relied on private hospitals for treatment, while the poor struggle to get even a doctor's appointment. Recent schemes like health insurance and subsidized medicines for the poor are not helping because very little has been done in decades to increase the number of medical staff or hospitals. India's healthcare spending, including both private and public, has been around 3.6% of GDP for the past 6 years, and the lowest percentage in the 5 BRICS countries. Brazil spent at most 9.2%, followed by South Africa 8.1%, Russia at 5.3%, and China at 5% in 2018. Developed nations spend a far higher proportion of their GDP on health. In 2018, for instance, spending in the US was 16.9% and Germany 11.2%. Even smaller nations like Sri Lanka 3.76% and Thailand 3.79% spend more than India. And India has fewer than 10 doctors per 10,000 people,
and in some states the figure is less than 5. Então, a gente tem aí, né, um texto falando sobre a condição do sistema de saúde indiano em relação ao coronavírus com as suas novas variantes aí, né? Então, você tem as variantes do coronavírus, falam que a Índia cantou vitória antes do tempo, que a pandemia estava controlada, um monte de gente andando sem máscara, indo a eventos sem máscara, eventos que reuniam milhões de pessoas liberados, né, para acontecer, e de repente veio a segunda onda e o governo não estava atento a isso. Quando viu, as coisas já estavam acontecendo, os hospitais precisando de oxigênio, o governo nega a falta de oxigênio, mas os hospitais dizem que tem problemas para receber esse oxigênio e que vem pessoas morrendo, a necessidade das pessoas e tal. Então, fala no final sobre investimento em saúde também, né, que a Índia é o país ali dos BRICS, né, aquele que tem o menor investimento em saúde, de só 3,6%, aí fala que está atrás do Brasil, da África do Sul, da Rússia e da China, fala que está atrás, inclusive, de países como Sri Lanka e Tailândia, né, e que muito, muito atrás de países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos e da Alemanha, certo? Então aqui a gente tem esse texto e a gente avança para essa primeira questão aqui. Beleza? Vamos lá. According to the text, which option is correct? Então, de acordo com o texto, qual opção é correta? Vamos lá. Despite the global crisis generated by the COVID-19 pandemic, India was considered one of the countries that most managed to cope well with this situation. Então, apesar da crise gerada pela pandemia do Covid-19, a Índia foi considerada um dos países que melhor lidou com toda essa situação. E não, né? Muito pelo contrário, o texto faz uma crítica muito grande a como a Índia lidou. The federal government of India was able to deal effectively and efficiently with regard to fighting the pandemic. Então, o governo federal da Índia estava apto ali, né, para lidar de forma efetiva e eficiente em relação à luta contra a pandemia. E não, né, fala que o governo estava dormindo ali, não viu a segunda onda chegando. Letra C. The Indian government did not know how to deal with the pandemic, especially with regard to oxygen supply, as it was never warned about it. Então ele fala que o governo indiano não sabia como lidar com a pandemia, especialmente em relação ao suprimento de oxigênio, já que ele, governo, nunca foi avisado sobre isso, né? E o texto cita alguns avisos que o governo teve sobre a questão do oxigênio. Letra D. One of the signs that India got rid of the pandemic once and for all was the fact that in January and February, the national number of daily cases dropped to less than 20,000 from peaks of around 9,000 in September last year. Então, ele fala que um dos sinais de que a Índia ali se livrou da pandemia de uma vez por todas foi o fato de que em janeiro e fevereiro o número nacional ali de casos diários desceu a menos de 20 mil, né, vindo de picos de por volta de 90 mil ali em setembro do ano passado. Então, isso aí era um dos sinais? Não, né? Não, o texto fala que o governo encarou dessa forma, que o governo encarou que a Índia estaria ali, de certa forma, meio que livre da pandemia, as pessoas começaram a agir como se já não houvesse mais uma pandemia, e aí então veio uma segunda onda, certo? Então, a letra D não é a nossa resposta, a letra E. Despite a terrible crisis in India's public health system, the federal government pretended that nothing bad was happening. Então, apesar, né, de uma crise terrível no sistema de saúde pública da Índia, o governo federal estava ali fingindo, e aqui temos um falso cognato, né, fingindo, né, que nada de ruim estava acontecendo. Perfeito, é exatamente isso que o texto estabelece aqui. Legal? Então, letra E
nosso gabarito. Show de bola? Perfeito? Então vamos lá. What does the pronoun it refer to in the excerpt? Those who could afford it have always relied on private hospitals for treatment. Então ele fala a quem o pronome it se refere no é certo. E aí ele fala que o é certo. Né? Those who could afford it have always relied on private hospitals for treatment. Então, isso aí ele está falando de quê, cara? Isso aí ele está falando num contexto do texto, né, onde ele está falando que a classe alta e a classe média está sentindo pela primeira vez o problema no sistema de saúde, né, no healthcare system da Índia, porque os pobres já tinham muito problema com o sistema de saúde público, mas a classe média e classe alta, ela utiliza, né, o sistema privado, né, então eles rely on, né, eles confiam ali no sistema privado para fornecer o tratamento, mas aqueles que podem afford it, esse it é o quê? Aqueles que podem pagar por isso. E o que é isso? Isso é justamente o que? É justamente o tratamento, o healthcare, certo? Treatment aqui é um sinônimo de quê? De healthcare. Healthcare. Nessa situação, beleza? Então, aqueles que confiavam ali nos hospitais privados para receber o seu tratamento, para receber o seu healthcare. Show de bola? Então esse it, ele tem a ver com middle class? Não. Ele não é que eles conseguiam arcar com a classe média, eles conseguiam arcar com o healthcare, beleza? Public Health Infrastructure. Então, eles conseguiam arcar com a saúde, com a infraestrutura da saúde pública? Não. Com a Índia? Não. Com o healthcare, sim, com o tratamento, né? E com os private hospitals? Não, né? Não é que eles conseguiam arcar com o private hospital. Ele não estava comprando o hospital. Ele estava pagando pelo tratamento, beleza? Então tem que ver essa diferença. Quando você fala em afford, você está falando em algo que você consegue pagar por, certo? Então quando você fala afford private hospital, você pode passar a ideia de que você vai comprar o hospital privado e não pagar pelo tratamento lá dentro, beleza? Se você tem uma opção que é o healthcare, ela é necessariamente a mais adequada aqui, entendeu? Porque ela deixa muito claro que você está falando do healthcare, do tratamento de saúde, beleza? Então, letra D aqui, nosso gabarito. Show? A number of his ministers were also seen addressing large public gatherings without wearing masks. The word gatherings is closest in meaning to. Então ele quer saber a palavra gatherings, qual é a ideia aqui, o que significa. E gatherings, aí ele fala aqui, large public gatherings. Gatherings tem a ver muito com o quê? Com juntar pessoas, com aglomerar, né? Com aglomerar pessoas, juntar pessoas, uma reunião de pessoas, beleza? Então é essa aí a ideia. Então a gente fala em gathering, a gente tem que ver aqui que o melhor que a gente tem nas alternativas acaba por ser meeting, né? Que tem a ver justamente com reunião de pessoas, beleza? Então aqui a gente tem o meeting como sendo a nossa melhor opção, beleza? Qual é a ideia? Quando a gente fala em couple, a gente está falando em um pouquinho, uma quantidade pequena, ou em um casal, certo? Em pouca coisa. Então, não é a ideia aqui. Quando a gente fala em mismatch, a gente está falando em algo que não tem nada a ver nem com esse contexto, né? Mismatch é alguma coisa que é mal alocada ali e tal, não tem nada a ver. Depois, a gente tem speaking,
E speaking também. Opa, vamos lá. A gente tem speaking significa falar e não tem nada a ver. E quando a gente fala em scattering envolve um amontoado de algo, né? E eu deixei ela por último por isso, porque ela era a mais incomum aqui das palavras, poderia te deixar essa dúvida. E também ela é a que tem mais sentido aqui, além de meeting, né? Que ela tem a ideia de você juntar um montante de alguma coisa, mas é o que? É uma quantidade pequena. Então, uma quantidade pequena ou dispersa. Beleza? Então, imagina que você tem um aglomerado de pessoas, mas essas pessoas elas não estão juntas, elas estão aí, essas pessoas estão bem dispersas, o que traz uma noção diferente do gathering, que é essa quantidade de pessoas, porém essas pessoas realmente aglomeradas e juntas. Beleza? Então, aqui a gente tem realmente meeting como sendo a nossa alternativa correta, porque traz a ideia aí de reunião de pessoas. Beleza? Então, é isso aí. Gabarito confirmado, letra B. Bom, a gente vai encerrando esse bloco por aqui. A gente se vê no próximo bloco. Aquele abraço. Fui! E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos ou não vamos? Deixa-me ver. Desde a volta do intervalo ninguém falou mais nada. Sei não, viu? Sei não. Tranquilo, Christian? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer mais um bloco aí. Eu acredito que nesse bloco a gente deve fechar as nossas questões do sprint. Beleza? Nesse bloco a gente provavelmente vai fechar. Tranquilo? Então vou jogar a vinheta e a gente volta, hein? Vambora. Fala, meus queridos! Léo Pontes na área aqui para dar continuidade, então, ao nosso Sprint AFA EFOMM Escola Naval. Então, terminamos o bloco anterior nessa questão aí que está do meu lado aí. E a gente tem, então, vamos dar continuidade a partir da próxima. Vamos lá? Which option completes the dialogue below correctly? Então, qual opção completa o diálogo abaixo corretamente? Vamos ver, então. Mary, what's the problem? You John diz, my car won't start. I wish I enough money to it. Então, qual que é a ideia aqui? Ela fala, a Mary pergunta, qual é o problema? E o John fala, meu carro não quer ligar. Eu queria ter dinheiro suficiente para ter o carro consertado. Basicamente é isso. Beleza? Então, se a gente tem isso aqui, a gente tem aquela estrutura do causative, né, dos causativos, né, no final aqui da frase, e a gente tem o wish, que tem uma estrutura característica também. Então, quando a gente tem o... Opa, vamos ver se foi aqui. Foi. Quando a gente tem o wish aqui, a gente usa o verbo um tempo verbal para trás. Então, I wish, eu queria ter dinheiro agora. Então, você não fala I wish I have. Você fala I wish I had enough money. Beleza? I wish I had. Então, essa é a estrutura do wish, do uso do wish como desejo, né? Eu gostaria, eu queria ter dinheiro agora suficiente para ter o meu carro consertado, né? Então, to. E aqui é a estrutura do causativo, né? O causativo get. To get it fixed. Beleza? To get it fixed.
Então, I wish I had enough money to get it fixed. Então, essa questão, ela é uma questão que ela é boa no seguinte sentido. Ela te força a pensar em estruturas que não são tão comuns, né? E estruturas que são ali, que aparecem pouco, né, nas provas, mas ela te prepara para isso. Essa questão, ela tá ali justamente para ela te preparar para uma eventualidade na prova. Pô, caiu o wish, conheço a regra. Caiu causatives, conheço a regra. Beleza? Então, assim a gente tem aqui que a letra A é o nosso gabarito. Perfeito? Então, letra A aqui, o gabarito. Show? Então, vamos embora, vamos avançar. Which option completes the sentence below correctly? Então, qual opção completa a sentença abaixo corretamente? Vamos ver, então. NBC, which the Golden Globes Award ceremony since 1996, said it would not broadcast the show in 2022 and wants to see meaningful reform. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a NBC, né, que é uma empresa aí de televisão, que transmitiu, e aí é legal esse verbo, né, em inglês, quando a gente fala que uma TV leva ao ar um programa, esse programa vai ao ar, então, esse programa vai acontecer tanto, esse programa vai ser transmitido então, em tal momento. Então, é o verbo air, de ir ao ar. O verbo, vamos lá, to air. Legal? Então, isso aqui é interessante, to air. Então, ele fala que a NBC, né, que levou ao ar o Golden Globes Awards, né, que é a cerimônia dos Golden Globes Awards, desde 1996, disse que não transmitiria broadcast, né, disse que não transmitiria o show, né, em 2022 e que quer ver uma reforma significativa, certo? Então aqui, quando a gente tem a palavrinha since, aqui antes de 1996, né, então essa palavrinha since, ela é um indicador muito forte de que a gente está diante de um present perfect, né? Então duas preposições são bastante interessantes, o since e o for também, for para tempo decorrido, né? Então for 3 years, por exemplo, for 3 years. Opa, outro Y não, né, filho? Aqui é um S. Então assim, o uso do for para tempo decorrido e o since, né, no desde, são duas preposições que são uma indicação muito forte de que a gente está falando do present perfect. Afinal de contas, o present perfect, ele é um verbo, um tempo verbal utilizado nesse tipo de situação. Quando você tem alguma coisa que acontece durante um determinado período de tempo. Então, quando você fala desde tal data, então isso quer dizer que desde aquele momento até agora a coisa tem acontecido, beleza? Então, quando a gente tem aqui o since, a gente já sabe que a NBC has, which has aired. E aí o verbo é to air, né? Has aired. Beleza? Então, letra D aqui é o nosso gabarito. Tranquilo? Beleza? Letra D confirmada. Vamos lá. Mark the sentence that is correct. Então, marque a sentença que é correta. Had she arrived in time, she would have seen the film. Então, aqui qual que é o problema? O problema está nesse verbo aqui, né? Que seria had she arrived in time. E aqui essa estrutura, had she arrived, ela é interessante porque ela é um substituto, né, do if. Eu poderia falar if she had arrived in time, mas não, eu coloco o had na frente do sujeito, né, do sujeito she, e assim a gente tem essa estrutura. Had she arrived, tivesse ela chegado, a tradução boa é essa,
tivesse ela chegado a tempo, ela teria conseguido ver o filme. Tivesse ela chegado, had she arrived. Beleza? Então aqui a gente tem que essa aqui está incorreta, porque aqui o verbo deveria estar no passado, ao invés desse S, a gente precisaria do D. If my sister was nice, she would lend me the money I need. Então, if my sister was nice, she would lend me. Se a minha irmã fosse legal, né, ela me emprestaria o dinheiro do qual preciso. E aqui a gente tem, né, uma situação quando a gente tem o if, quando a gente tem a condicional, quando a gente tem a if clause, né, a gente fala if my sister were nice, o que é um negócio muito interessante, muito particular, né, dessa construção, certo? Então, aqui a gente tem esse problema, certo? Show de bola? Tranquilo ou não? Então aqui a gente tem esse problema. Letra C. If you want to succeed in your test, you should have studied. Então, se você quer, né, ser bem sucedido no seu teste, você deveria ter estudado. Então, qual que é o problema aqui? O problema é que aqui você tem presente e aqui você tem o should have, né? E não é essa a ideia aqui. Então, é if you wanted. Essa condicional, ela é a second, né? Então, se você queria ter sido bem sucedido no seu teste, você deveria ter estudado. Beleza? Tranquilo? Então essa aqui também está incorreta. Letra D. Mary wouldn't come unless you invite her. Então a Mary wouldn't come unless you invite her. A Mary não viria a não ser que você a convidasse. Unless you invited her. Beleza? Unless you invited. Esse verbo tinha que estar no passado. If I were you, I wouldn't take a trip to Hawaii. Então, se eu fosse você, né, eu não faria essa viagem ao Havaí. Então, qual que é a ideia aqui? Dá uma olhada nisso que é interessante. If I were. Porra, if I were não é I, was. Sim, mas lembra do que eu falei. If, né, a condicional traz essa característica. If I were you, if my sister were nice. Beleza? Então a gente tem essas situações aí. Então por isso a letra E é a correta. Perfeito? E é o nosso gabarito. Assim a gente avança. Which option completes the dialogue below correctly? Então, qual opção completa o diálogo abaixo corretamente? Vamos lá? Mary, how is your club's pool? It's about 5 meters. Então, o quão longa, né, o quão grande ou quão profunda é a sua piscina do clube? E aí a resposta dele é por volta de 5 metros. Então, aqui a gente já vê que ele está falando de quê? A gente vê que ele está falando de profundidade. Porque uma piscina de clube de 5 metros não dá, né? 5 metros é muito pequeno. Então, no contexto aqui, você percebe que ele está falando de profundidade. Se ele está falando de profundidade, quando a gente fala de how far, o quão longe, não. O quão longa, não. Mas o quão profunda, how deep. Opa, beleza, aqui sim. How deep. Então, quão profunda é a sua piscina do clube? Por volta de 5 metros. E aí o much e o many não tem nada a ver nesse sentido aqui, porque a gente não está quantificando coisas no sentido de torná-las um plural, certo? A gente quer simplesmente entender a profundidade. Então, how deep é a melhor situação aqui. Beleza? How deep is your club's pool? Então, letra C, nosso gabarito. Próxima. Which option completes the text below correctly? Então, qual a opção completa o texto abaixo corretamente?
Vamos lá. Eat more fruits and vegetables. Fruit and vegetables are good for our health and most come with a low environmental impact. There are exceptions. Some require a lot of resources to transport and keep fresh, so eating these less frequently can increase the sustainability of our diets. Então ele está falando aí para a gente comer mais frutas e vegetais, né? Ele está falando que frutas e vegetais são bons para a nossa saúde e que a maioria vem com um impacto ambiental baixo. Fala que há algumas exceções, né? Já que algumas requerem muitos recursos para transporte e para serem mantidos frescos, né? Então, comê-los menos frequentemente pode aumentar a sustentabilidade das nossas dietas. Beleza. Então, aqui a gente tem que completar essa lacuna com um conectivo, né? E aqui no caso a gente tem o seguinte: há exceções, já que, né, alguns requerem muitos recursos para transportar e para ser mantidos frescos. Beleza? Então esse já que aqui, o since vai funcionar? Vai funcionar perfeitamente. O however vai funcionar? Não vai, porque o however ele traz uma noção de contraste. Já o since, ele traz essa noção do já que. O since como conectivo e não como preposição. Como preposição ele é desde, né? Mas o since como conectivo, ele traz a ideia do já que tal coisa aconteceu, parará. Beleza? Então, o since aqui vai funcionar super bem, beleza? O however traz a noção do entretanto ali, né, do contraste, o whereas de enquanto, rather than traz a noção de instead of por ali, so that traz a noção de para que. Então, não vai funcionar tão bem. Letra A, realmente, since é o nosso gabarito aqui, é o que melhor se adequa. Beleza? Então, vamos lá. Which option completes the dialogue below correctly? Então, qual opção completa o diálogo abaixo corretamente? Vamos lá. Frank. Hi, Mary. Is your husband at home? No, there is no one here. Me. Então, o que está acontecendo aí? O Frank fala: oi, Mary, o seu marido está em casa? E aí a Mary fala: não há ninguém aqui e eu, né? Então, o que pode ter aqui? Não há ninguém aqui comigo, não há ninguém aqui além de mim, não há ninguém aqui exceto eu. São 3 opções que eu enxergo para colocar aqui. Então, vamos ver as opções que a gente tem. There's no one here like me. Não tem ninguém aqui como eu. Não tem ninguém aqui comigo, certo? There's no one here but me. Opa, aqui sim, perfeito. Esse but, ele é usado como uma palavra que indica exceção. Não há ninguém aqui but me. Não há ninguém aqui além de mim, exceto eu, certo? Então esse but vai se encaixar aqui perfeitamente. Since, desde, ou já que, não vai funcionar. However, não. Despite, também não. Beleza? Então as duas únicas até que faria algum sentido gramatical você ter o me depois, seria o like e o but. Mas o like ele indica comparação e o but traz a ideia da exceção, que é o que a gente quer. Então não há ninguém aqui exceto eu. Beleza? Então, letra B aí, nosso gabarito. Vamos avançar? Which option completes the sentence below correctly? Então, qual opção completa a sentença abaixo corretamente? Vamos lá. In time she would have seen this film. Então, se ela tivesse chegado a tempo, ela teria visto esse filme. E aí, mais uma que traz aquela estrutura, tivesse ela chegado a tempo, né? Então, você vê que nenhuma das opções traz o if, embora a gente tenha aqui uma estrutura de condicional. Quando você lê, você percebe que é uma condicional. Se ela tivesse chegado a tempo,
ela teria visto o filme. O que aconteceu? Ela não chegou a tempo e aí ela não viu o filme. Legal? Então, sem o if, o que a gente faz? A gente tem aquela inversão, né? E como aqui, ó, she would have seen, então aqui a gente sabe que a gente está numa third conditional. Se a gente está numa third conditional, é porque a gente está falando daquela hipótese, né? Aquela hipótese impossível, porque já aconteceu, já é passado. Então, se ela tivesse chegado a tempo, o que ela já não chegou, ela teria assistido o filme, o que ela já não assistiu. Então, se a gente sabe que a gente está numa third conditional, a gente sabe que aqui a gente precisa ter o quê? Aqui a gente precisa ter past perfect. A gente precisa ter past perfect. Beleza? Se a gente precisa ter past perfect, a gente precisa do auxiliar had. Show? Então isso aqui já elimina o que? Já elimina a letra A, já elimina a letra B, já elimina a letra E. Ficou para nós a C e a D. Dentro da C e a D, she had arrived in time, she would have seen the film. Faz algum sentido? Não. Por que não faz sentido? Porque a gente não tem o if. Então, she had arrived não vai funcionar. Para a gente montar uma estrutura de condicional sem o if, a gente precisa fazer a inversão. Jogar esse auxiliar na frente do sujeito, ainda que não seja uma pergunta. Então, had she arrived in time, tivesse ela chegado a tempo, ela teria visto o filme. Legal? Então, had she arrived in time, she would have seen the film. Legal? Então, letra C aqui é o nosso gabarito. Show de bola? Tranquilo? Então aqui fica o meu agradecimento a você. Meu Instagram aí também. Beleza? Então, meu agradecimento a você por ter assistido. Desejo a você uma boa prova, seja a sua prova da Escola Naval, seja a sua prova da AFA, seja a sua prova da EFOMM. Que você faça uma excelente prova e que você possa mandar uma excelente nota em inglês. É isso que a gente espera. Beleza? Então, aquele abraço, até a próxima e a gente se vê. Fui! E aí, pessoal? Bom, queria agradecer a vocês aí por ter assistido. Aqueles de vocês aí que eventualmente farão prova para a Escola Naval, muito boa prova. A gente vai fazer ainda, estamos fazendo Hora da Verdade, faremos revisão de véspera, né? Faremos a correção da prova, certo? Então teremos tudo aí para a Escola Naval, teremos tudo para a AFA depois, teremos tudo para a EFOMM depois, teremos tudo para todas as instituições que o Estratégia tem curso, beleza? Então fiquem tranquilos, vocês estão amparados e a gente vai se falando aí ao longo dessa semana, pré-prova da Escola Naval. Legal? Aquele abraço, galera. Fiquem com Deus e a gente se vê. Falou? Fui!